Imagine acordar amanhã e descobrir que o país entrou em colapso. Internet instável, sistema financeiro travando, notícias confusas. Agora imagine duas pessoas. Uma mora no centro de uma grande capital. A outra mora isolada no campo. Instintivamente, muita gente pensa: o campo é mais seguro. Mas existe um detalhe curioso. Dependendo do tipo de crise, o campo pode ser o primeiro lugar a ser abandonado, e em outros cenários, ele pode ser o último lugar onde a sociedade ainda funciona. Então surge a pergunta real: quando um país começa a falhar, onde é melhor estar? A maioria das pessoas responde essa pergunta de forma intuitiva. Alguns dizem: fique na cidade, lá tem infraestrutura. Outros dizem: fique no campo, lá tem comida. Mas essa discussão quase sempre ignora um fator essencial. Qual tipo de colapso está acontecendo? Porque sociedades não colapsam de uma única forma. Na prática, existem dois tipos principais de colapso sistêmico: colapso causado por pressão externa, colapso causado por fragmentação interna. E o detalhe interessante é que esses dois cenários invertem completamente o mapa de segurança de um país. Neste vídeo, iremos analisar os dois cenários e, por fim, traçar um cenário mais provável. Para entender isso, precisamos olhar como países funcionam em tempos normais. Cidades modernas são nós de concentração de poder. Elas concentram praticamente tudo o que sustenta uma sociedade: energia, centros financeiros, hospitais, infraestrutura de comunicação, comando militar, decisões políticas. Ou seja, cidades são o cérebro do poder estatal. Já o campo cumpre um papel diferente. Ele produz recursos essenciais: alimentos, matérias-primas, energia rural, territórios logísticos. Mas recebe muito menos presença estatal, menos polícia, menos defesa, menos infraestrutura. Em tempos normais, isso parece irrelevante. Mas quando um sistema entra em crise, as prioridades estratégicas mudam imediatamente. Agora imagine o seguinte cenário: um grande evento internacional acontece. Pode ser um conflito regional, um ataque cibernético massivo, um bloqueio econômico ou uma crise energética global. Nas primeiras horas, governos começam a ativar protocolos de emergência. Mas aqui aparece um detalhe pouco percebido. Estados não tentam proteger tudo. Eles não conseguem proteger tudo. Então, eles fazem algo muito específico. Eles concentram recursos em poucos pontos críticos. E quando isso acontece, grandes partes do território simplesmente deixam de ser prioridade. Imagine agora um cenário de conflito internacional real. Primeiras 24 horas. O governo precisa proteger coisas muito específicas: capitais políticas, bases militares, centros industriais, redes de energia, portos e aeroportos. Esses lugares recebem prioridade absoluta: mais segurança, mais inteligência, mais recursos logísticos. Agora, observe o que acontece no mapa. Grandes cidades viram fortalezas estratégicas. Enquanto isso, vastas regiões rurais ficam praticamente fora do perímetro de defesa imediato, não por negligência, mas por cálculo estratégico. Proteger cada vila, estrada ou fazenda é impossível. Então, o sistema protege os centros de comando. Agora, imagine pequenos grupos hostis explorando exatamente essa lacuna. Eles não atacariam onde existe defesa pesada. Eles atravessariam exatamente onde ninguém está olhando: territórios rurais, estradas secundárias, regiões isoladas.
De repente, algo curioso acontece. O lugar que parecia mais tranquilo vira território exposto. Enquanto isso, dentro das cidades existem vigilância constante, presença militar, infraestrutura defensiva, centros de comando ativos. Ou seja, em um cenário de invasão ou guerra internacional, o campo pode ser muito mais vulnerável do que imaginamos. Somado a isso, quando compreendemos que o Brasil possui um exército de pouco poder bélico, a estratégia decidida por generais seria da guerra em selva. Pois, assim como no Vietnã, eles poderiam reduzir a assimetria de poder pela ocultação e camuflagem. Morar próximo de zonas florestais e distantes dos centros atrai o combate intensivo para si. Mas agora, vamos mudar completamente o tipo de crise. E quando isso acontece, a lógica se inverte. Agora imagine um colapso que não vem de fora. Ele nasce dentro da própria sociedade. Crise econômica profunda, sistema político fragmentado, instituições perdendo legitimidade, protestos escalando, greves generalizadas, conflitos entre grupos políticos. Esse tipo de crise tem uma característica específica. Ele não se espalha uniformemente. Ele se concentra nos centros de poder. Sociedades complexas são centralizadas em tempos de estabilidade, mas em momentos de colapso profundo, a resiliência aparece nas estruturas mais descentralizadas. Comunidades rurais têm algumas vantagens estruturais. 1. Produção local de alimentos. 2. Baixa densidade populacional. 3. Redes sociais mais pequenas e coesas. 4. Menor interesse estratégico. Ou seja, em colapsos internos, o campo muitas vezes simplesmente sai do radar da crise. Não porque seja mais forte, mas porque não é o centro da disputa. Enquanto cidades enfrentam confrontos políticos, ruptura logística, instabilidade institucional, zonas rurais podem continuar operando em um ritmo muito mais lento, mas ainda funcional. Isso cria um paradoxo interessante. O melhor lugar durante um colapso depende de quem está causando o colapso. Existe uma forma simples de olhar para isso. Quando analisamos crises reais ao longo da história, aparece um padrão curioso. Quase todo colapso começa em pontos específicos do sistema, não em todos os lugares ao mesmo tempo. É como quando uma máquina quebra. Ela não falha inteira de uma vez. Então a pergunta, cidade ou campo, na verdade é incompleta. Porque sistemas complexos raramente falham de forma uniforme. Eles falham por concentração de risco. E entender onde esse risco está concentrado pode ser a diferença entre estar no epicentro da crise ou na periferia dela. Esse vídeo faz parte de uma série aqui no canal. Se você curtiu, não esquece de deixar o like, se inscrever e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!